Bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias para Romanos e capítulo 8. Esse capítulo trata o cristão, o salvo, o perdoado, o justificado, o não condenado, em termos de punição eterna. Mas se trata do salvo, do justificado, do perdoado, que tem uma natureza nova. A pessoa do Espírito Santo habita nela e, infelizmente, também uma natureza pecaminosa. Ok? Então, esse capítulo trata do salvo e seu relacionamento, sua convivência, seu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Como ele relaciona, ok? Como ele se submete, escuta, honra e vive guiado, direcionado, orientado pelo Espírito Santo. E essa aqui fala sobre como nós somos salvos do poder do pecado por meio da pessoa do Espírito Santo. Em capítulo 7, um momentinho só. Em capítulo 7 de Romanos, o que ele falou? No seu quase desespero, na sua ansiedade, na sua angústia de alma, ele pergunta no versículo 24, depois de descrever sua experiência na sua luta contra esta natureza pecaminosa, mas no seu próprio poder, recursos, energia, força, dedicação, garra, falhando miseravelmente. E nós estamos vendo o Espírito lutando, brigando contra o Espírito, a carne contra o Espírito, e Paulo está perdendo na luta. Ok? E então, depois desta frustração e tudo, ele demonstrando a sua própria experiência antes de entender o que nós temos estudado em capítulo 6 e o que nós vamos estudar agora em capítulo 8. Ok? Ele, por meio da lei, e ele nas suas próprias forças, ele diz no 24, miserável homem que sou, quem me libertará? Quem vai me salvar do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok? E nós lembramos que lá no cenáculo mobilado, lá na última noite com os discípulos, antes de ser traído, ele falou várias vezes sobre o Espírito. Eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês a sós. É interessante o que ele falou. Ele falou, eu vou até você. Interessante, né? Eu vou. E na pessoa do Espírito Santo, ele veio. No dia de Pentecostes, ele veio até a pessoa. E ele tem vindo até mim e até você, se você é salvo. Ele é a pessoa que vai nos salvar, ok? Quem vai me salvar? Então ele falou, eu não vou deixar vocês órfãos, sós, eu não vou te abandonar, sempre estarei com você até o final do século. Como ele pode ser? Na pessoa onipresente do Espírito Santo, ok? Então, em capítulo 8, nós notamos Paulo não falando, eu vou, eu tenho, eu tentei, eu guardo, sabe? Não, aqui agora em capítulo 8, ele o Espírito, ele o Espírito, ele é o Espírito, ele. Ele não está fazendo, ele está cooperando com a pessoa. Ele faz parte, são suas escolhas, seu interesse, o seu querer, sua leitura, sua meditação, sua obediência, não é sem ele. Não, vamos lembrar, não é sem ele. É totalmente com ele. Tudo. Mas ele está confiando na pessoa do Espírito.
Ele está dependendo. É pela fé. Nós somos salvos pela fé em termos de justificação e somos salvos pela fé também na santificação. É o Senhor Jesus que nos salva em termos de justificação. É o Espírito Santo, podemos dizer, que nos salva em termos de santificação. Ok? Ele é o nosso, não temos costume de falar assim, mas Ele é o nosso Salvador. Ele mesmo, nós trabalhando com Ele, cooperando com Ele. Ele que nos salva. Versículo 1, e nós notamos outra atitude, outra mentalidade, outro espírito, alívio, vencedor, vitorioso, alegria, fruto do Espírito, a outra pessoa. Portanto, agora, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, não estou vivendo mais naquela condenação no final de capítulo 7. Essa não é mais minha experiência todo dia, consistentemente, continuamente, não. Aqui e ali pode ser, mas todo dia, toda hora não. Eu venço muito mais do que sou vencido na pessoa. Não há essa condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, ou o Espírito que dá vida, algumas versões, por meio de Cristo Jesus, a lei, governância, autoridade, ministério, autoridade do Espírito na minha vida, me libertou, me salvou da lei, da governância, autoridade, domínio, da morte do pecado, da natureza pecaminosa. Ok? É uma salvação única, inicial, mas sendo desenvolvido todo dia na experiência e na prática. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida ou limitada, frustrada pela carne, pela natureza pecaminosa, Deus fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Esse é capítulo 6. Em Cristo nós morremos, em Cristo nós fomos sepultados, em Cristo nós ressuscitamos. Em Cristo nós morremos para com o pecado. Capítulo 7. No corpo de Cristo nós morremos para com a lei, e no corpo de Cristo nós morremos para com a natureza pecaminosa. Não estamos ligados, casados, não temos mais relacionamento, não temos mais dever, não estamos mais devendo nada. Podemos desobedecer, rejeitar. Podemos, apresentar nossos membros para o Espírito ao invés da carne. Podemos não deixar a natureza pecaminosa dominar. Podemos contar ou nos considerar mortos ao pecado. Agora temos direitos, agora temos recursos. Agora sim. No Velho Testamento, não. O que era impossível pela lei, Deus fez na pessoa de Cristo. Ok? Ele condenou, no final de versículo 3, ele condenou o pecado na carne. Ele não removeu, ele não reduziu a força, a malignidade, a pecaminosidade da natureza pecaminosa, não. Ele condenou ela a não ter mais autoridade, de não ter mais direito, de não ter mais autoridade, não ter mais. Estamos fora do seu campo. Ela pode ainda gritar, exigir, chorar, xingar, mandar impulsos, fazer sugestões o tempo todo, mas não temos que atender. Okay? Ele condenou o pecado na carne. A carne em nosso ser está presente, mas ela está condenada. E basta eu cooperar e pôr em prática esta condenação. Tratar ela como condenada, ok? A fim de que, versículo 4, as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós,
Nós que não vivemos ou não andamos e não vivemos consistentemente segundo ou conforme a carne, mas nós que andamos consistentemente, deliberadamente, segundo ou conforme a autoridade, domínio do Espírito, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, não os pelo Velho Testamento. As justas exigências da lei, as justas exigências da lei não foram plenamente satisfeitas por pessoas no Velho Testamento. Por mais que eles queriam, por mais que eles tentaram, por mais que Paulo, no final de 7, tentou, quis, garra, chora, não foram plenamente satisfeitas. Mas podem ser, e serão mesmo satisfeitas em nós, que andamos conforme ou segundo o Espírito. Nós relacionando com Ele corretamente, biblicamente, conforme e segundo nossos direitos e nossos deveres, serão satisfeitas. E muito mais do que satisfeitas. Ok? Vamos lá, então. Terminamos, me parece, a última vez lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Falando da lei, vamos voltar para a lei. Êxodo capítulo 20. Vamos ler de 1 a 8. O Senhor Deus falou essas palavras para Moisés e por meio de Moisés ao povo de Israel. A lei nunca foi dada para a igreja, nunca foi dada para os gentios. A lei foi dada a Israel. Ele deu esta lei para Israel. Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Primeiro, e por isso, porque eu tenho feito tudo isso, porque eu manifestei a minha grandeza, meu poder, minha majestade, por tudo que eu tenho feito por você, Israel, israelitas, por tudo que vocês estão me devendo. Vocês estão vendo que há um só Deus, ninguém faz o que eu fiz. Ninguém nunca fez as 9 pragas, ninguém nunca fez o que esse Deus de Israel tem feito. Falado sua majestade, sua glória, sabe? Ninguém. E por isso, não terás outros deuses. Eu não permito, eu não aceito, eu não me conformo, eu não vou conviver com você tendo outros chamados deuses, Deus D minúsculo. Eu vou receber toda a glória, toda a honra, todas as suas orações, toda a sua gratidão, toda a sua adoração, todo o seu louvor. Você vai se direcionar a mim e somente a mim. Você não vai aprender sobre outros deuses, você não vai se interessar em outros deuses, você não vai esperar em outros deuses, você não vai agradecer em outros deuses, você não vai depositar sua fé em outros deuses. Tudo. Eu sou digno, único, mereço. Não há desculpa para você se interessar. Eu não vou aceitar seus interesses divididos com outros, não. Eu vou ser único, 100%, ou eu não sou seu Deus. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, versículo 4, segundo mandamento. Nenhuma imagem de qualquer coisa. No céu, anjos, seres celestiais, anjos, não. Aqui na terra, ou nas águas de baixo, peixes, répteis, não. Nenhuma imagem, nenhuma semelhança. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás, aquela palavra, né? Lhes prestarás culto. Por quê? Porque eu, o Senhor,
O Senhor, não um Senhor, eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Deus zeloso. Não esses ciúmes de uma jovem meio doentio, né? De ciúmes de marido, mulher de marido, ou vice-versa. Não. Mas um Deus que quer o melhor para a nação, e o melhor é Ele. Ele. Qualquer outro interesse, qualquer adoração vai ser prejudicial. Vai fazer muito mal. Então, ele está dizendo, eu não vou tolerar, não vou permitir. Não farás para ti nenhum ídolo. E não temos tempo. Terceiro mandamento, não tomarás em vão, de qualquer jeito, de qualquer forma, sem a devida dignidade, reverência, respeito, honra. Você não vai usar meu nome em piadas, rindo à toa, para desabafar, para profanidade. Não vai. Não tomarás o nome em vão, o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificá-los. E nós notamos. Bom, o resumo desses 4 mandamentos é o quê? Amarás o Senhor teu Deus de uma boa parte do seu coração, alma, entendimento e força. A maior parte do seu coração, alma, entendimento e força. 99,9% da sua alma, entendimento, coração, alma, entendimento e força. 100 ou 0. Ou ele é seu Deus, ou ele não é seu Deus. Não sabe, não tem meio termo, não tem... Bom, vamos lá. Por que estamos lendo aqui? Para mostrar o que nós estamos vendo em Romanos capítulo 8. Em nós que andamos guiados, dominados, orientados, submissos, andando pela fé, escutando Ele trazer para nossa memória, nossas emoções, nossa alma, espírito, a palavra, versículos, avisos, provérbios, instruções positivas, negativas, exemplos péssimos no Velho Testamento, Israel, tudo escutando a voz dele. Não em visões, não em revelações, não em sonhos. Simplesmente tendo lido, estudado, embutido, meditado na palavra de Deus constantemente, dia e noite, nós podemos contar com Ele em qualquer momento de tentação, de bifurcação, de decisão, de provação, de qualquer hora, de tristeza, de desânimo, de desencorajamento, podemos contar com o Espírito para ministrar essa palavra que nós temos lido. Como disse o Senhor Jesus, Ele vai fazer você lembrar, e nós não estamos relembrar, quer dizer, aquelas duas letras mudam tudo, né? Relembrar. Tem que lembrar primeiro, depois você pode relembrar. Mas então, o Espírito vai ministrar. E Paulo diz, ele vai nos levar a cumprir e muito mais as justas exigências, as certas, corretas, justas exigências da lei. O que ele quer aqui, que nós façamos dele e guardemos ele amando ele com todo o nosso coração, alma, entendimento e força, é o Espírito que vai nos levar a cumprir, a guardar, não somente a letra da lei, mas o Espírito do lei, o intuito, o propósito, o desejo de Deus. Essa lei foi dada para Israel para ordem e decência, sem dúvida, mas o que ele quis foi que esse povo amasse, apreciasse, valorizasse, focalizasse nele e somente ele, e entendendo o seu valor, sua pessoa, suas belezas,
sua importância, sua suficiência. Ele quis ser o que ele realmente é, tudo para eles. É o Espírito que vai nos levar. E nós falamos sobre outros deuses e fica o meu patinando um pouquinho no certo assunto de academia, mas eu quero lembrar, qualquer coisa em nossas vidas pode se tornar um Deus, né? Comida. Meu fraco. Outros têm uma suma importância, uma grande ênfase no seu corpo, na sua beleza, na sua pessoa, sua aparência, na sua formosura, alguma coisa. Entende? Meu problema não está por aí na academia. Meu problema está mais naquele aparelho alto, mais ou menos assim, por assim, na cozinha, chamada... É a geladeira, uai. Meu problema está mais aqui. Alguém conhece? Restaurantes, mercado, farmácia. Perfil, sabe? Então, essa comida pode se tornar um Deus mais importante, mais importante do que outras coisas. Dinheiro, coisas materiais, poder, preeminência, uma pessoa, você pode amar sua esposa mais do que o Senhor. Pode sim. É para amar sua esposa, absolutamente, como Cristo amou a igreja. Mas... se ela começar a ser o foco, ela começa a mandar, decidir, resolver, tomar liderança, esse não está certo. Vice-versa. Filho faz besteira, a liderança fala em disciplina, fala em visitar, em corrigir, e os pais fazem o quê? Filho pode se tornar mais importante do que o bem-estar espiritual da igreja, do que a santidade, do que o testemunho. Acontece todo dia, toda hora. É um Deus, aquele Deusinho, Ele que manda. Tudo vai ao redor dele. Não. Então, um monte de coisas podem se tornar nossos deuses, não somente a academia. Né, Samuel? Perdão. É uma coisa que é prevalente hoje, mas eu tenho meus, deuses e dificuldades, às vezes você. Carros, casas, ranchos, aviões, Vai no shopping, roupa, um monte de coisas. Bom, esse é o Senhor, pelo Espírito, que vai nos fazer amar o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Agora, começando no versículo 12, nós lemos o quê? Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, 13, não adulterarás, 14, 15, não furtarás, 16, não darás falso testemunho contra o teu próximo. 17, e o 10º, não cobiçarás a casa, mulher, servos, servas, boi, jumento, moto, avião, casa, qualquer coisa que pertença ao seu próximo. E todo mundo sabe. Ok? Bom, esses 6 mandamentos são resumidos como: amarás o teu próximo, como, da mesma forma, do mesmo jeito que você gosta de ser tratado, amado, respeitado, é assim que você trata ele, como se fosse você. Se a coisa fosse invertida, o que você faria, ou como você gostaria de ser tratado? Respeitado, honrado, protegido, guardado, cuidado. É simples. Amarás o teu próximo da mesma forma que você ama, e nós nos amamos, viu? E muito. Só que nós precisamos de abrir mão
de amor por nós e focar o que é bom para ele, o que é para seu bem, o que faz bem para ele, o que ele merece. Ele tem direitos, respeito, amor, sacrificar, dar ao invés de receber, servir, especialmente no Novo Testamento, servir ao invés de ser servido. Outra coisa, outro mundo. Na verdade, por exemplo, versículo 13, ou seria o quê? Sexto mandamento, né? Quarto, quinto, sexto, né? Não matarás. Ele não quis somente que os israelitas simplesmente não tomassem a vida de outra pessoa. Não foi somente isso, ele quis muito mais. 14, ele não quis que um homem não somente adulterasse com uma esposa, uma pessoa, outra pessoa. Não, ele quis muito mais. Em termos de furtar, não foi somente isso que ele quis muito, muito mais. E em termos de falso testemunho, ou mentir, ou acusação em tribunal contra uma pessoa, ele quis muito, muito mais. E em termos de não cobiçará, ele quis muito, muito mais. Mas, dentro das realidades espirituais, pessoas com uma velha natureza, sem uma nova natureza, sem o Espírito, sem o Novo Testamento, a palavra. Dentro das realidades humanas, as condições fracas, lembra? A lei foi enfraquecida, não foi? Então, dentro das condições sem recursos que nós temos, que você tem, ele deixou assim. Mas, na verdade, ele quis muito mais do que simplesmente obediência aos pais. Ele quis que nós amássemos, servíssemos, demos honra, gratidão, submissão, que nós cuidássemos na sua velhice, que a gente, nós jovens, nós víssemos ao lado deles o intuito, o querer, o direito, o desejo deles de proteger você, de guardar você, de preservar seus recursos, seu corpo, sua vida, sua virtude, para segurar seu futuro. Enquanto jovem, não sabendo dos perigos, dos problemas, das coisas lá no mundo, dos lobos, dos perigos, do inimigo e tudo mais. Escutar, ouvir seu pai fala não, e você faz não, ok. Eu não entendo por que não, eu não concordo com não, mas sim, Senhor, eu me submeto. Eu vou honrar, eu vou guardar. Sim, Senhor, vou curvar, vou fazer a sua vontade. Eu reconheço você está na minha vida no lugar de Deus, literalmente de Deus. E quando você obedece seu pai, você está obedecendo o Senhor. Ele que colocou aquele pai, aquela mãe na sua vida. Eu vou honrar ele. Na verdade, o lar é onde nós aprendemos a obedecer quem? Deus. E quem não consegue falar, sim, Senhor, sim, mãe, não, mãe, sabe, submeter, honrar, calar, quebrar, se curvar, saindo de casa, não vai também. Se curvar, obedecer, honrar, adorar, mesma coisa. É em casa que nós aprendemos o que é tratar autoridade. E saindo de casa, polícia, governo, escola, igreja, qualquer... Entende? Nossas vidas serão cheias de autoridades. E onde nós aprendemos? Engolir nosso orgulho, teimosia, rebeldia. Onde? A esperança do Senhor é que seja em casa. Formado, né? Esculpido, com humildade, sabe? Bom, esse vem pelo Espírito.
É assim que você vai aprender a amar, ser alegre, submeter, bondoso, benigno. Um momentinho só. Não é? Em casa que nós vamos aprender. Não é verdade? Mas então, não matarás. Não é só isso. O que ele quer? Cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, orientado pelo Espírito, ele dominando, eu não vou somente não matar, eu vou amar, querer o melhor, tentar servir, tentar ser uma ponte. Pessoas que não gostam de mim, sabe, não me odeiam, que me consideram inimigo, ou qualquer... Sabe, eu não vou somente matar, eu não vou odiar, eu não vou ter ciúmes, invejas, ódios, eu não sei o que mais. Eu não vou somente não matar, eu vou amar, eu vou orar, eu vou interceder. Entendeu? Estamos provando e mostrando que para que as justas exigências da lei sejam cumpridas em nós, que andemos pelo Espírito e não andamos conforme ou segundo a carne. Então, notamos, vamos lá rapidinho, o próximo aqui, 14, esse é o mínimo de moralidade, de pureza, não adulterar. É só isso que ele quer? Não, ele quer muito mais, mas ele, na lei, ele tinha como tratar principalmente o externo, o que o corpo faz, o que realmente, literalmente, fisicamente você faz. Então ele diz para não é unir um homem casado, porque normalmente todo mundo é casado. Não, mulher ou homem não vai unir seu corpo com uma outra pessoa, não sendo cônjuge. Mas o que ele quer realmente? Depois de Pentecostes, o que ele quer? Vamos de novo para aqueles versículos famosos de Mateus e capítulo 5. Versículo 21. O Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus falando para discípulos, para seguidores, falando conosco depois do dia de Pentecostes. Nós que temos o Espírito, nós já não estamos em outras ocasiões. Dos israelitas, pessoas do Velho Testamento, não adulterarás. Ok, ótimo. Né? Não matarás. Mas, agora, hoje, de uma pessoa que tem uma nova natureza, que tem o Espírito Santo habitando, que tem a palavra perfeitamente completa, que tem a igreja local, que tem todos esses recursos, todos esses benefícios, alguém que tem morrido para a natureza pecaminosa, está vivo para Cristo, para esta pessoa, você, ou seja, você ou eu, o que ele fala sobre homicídio? Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Estou lendo do NVI. Não matarás. E vamos lembrar desse, não está falando sobre soldado, não está falando sobre policial, e não está falando de você defender sua casa ou família. Isso não é homicídio, isso não é assassinar. Ele está falando sem motivo, sem razão, por ódio, por motivo próprio, para roubar, qualquer... Não. Mas não está falando sobre... e também não está falando sobre punição, você fala capital. Não está. Por mais incrível que seja,
Foi Deus que inventou, que pediu para a liderança de Israel em certos casos de tomar a vida de criminosos. Mas, então, todos os outros casos, não matarás. E quem matar será sujeito a julgamento. Mas agora eu digo, mas cheio do Espírito eu digo, mas para quem tem um Espírito, mas quem tem uma nova natureza, mas que está desligado do Velho Testamento, que não está tentando ser santificado pela lei, mas debaixo da graça. Mas eu digo, agora, daqui para frente, de você eu exijo muito mais, eu espero muito mais. De você eu não vou aceitar somente não matar. Eu vou até onde todo ato de assassino começa. No coração, nas intenções, nos motivos, no interior, no pensamento, no planejar, no querer, no cobiçar ou qualquer outra ciúmes, tanto faz. Eu vou até a fonte, eu vou trabalhar lá. Então eu não vou ficar satisfeito com não matarás. E ele disse, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Se irá, não fez nada. Em casa, a sós, no seu quarto. Deus onipresente, onisciente, o Espírito presente. Eu vi seu pensamento, eu vi seu querer, eu vi suas emoções, eu vi que malignidade. Qualquer versículo 22, né? Também qualquer que me disser, que disser a seu irmão, Hassá, ou Haká, não sei, Haká, eu acho, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, tolo, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Que coisa! Ele não trata da faca, não é faca que mata. Ele não trata do revólver ou da pistola. Faca não mata, pistola não mata, revólver não mata. Que mata? Pessoas matam. E se não tiver arma, não tiver faca, não tiver revólver, não tiver coisas dessa natureza, vai usar carro, vai usar pedra, vai usar pedaço de pau, vai usar, tem veneno, tem tantas. Não. Tirando armas de pessoas não vai resolver. Inclusive, interessante, né? No Brasil, temos visto um índice de homicídio. Não. Abaixando. Por quê? Mais pessoas têm arma. É o oposto. Um povo armado, o vagabundo pensa 2 vezes, 3, 4. Não, é o oposto. Onde tem Bom, outro assunto. Vamos lá. Estamos vendo aqui. Ele trata, aqui. Onde pecado germina, onde pecado começa, todo pecado começa na intenção, no pensamento, no considerar, analisar. Gente, como seria bom, como eu gostaria, raiva, ira, inveja, ciúmes, lascívia, como seria bom fazer aquilo, tal. Entende? Começa aqui. Então, não, o Senhor Jesus está dizendo, não. O mesmo querer, mesmo o pensar, mesmo a intenção, mesmo a ideia, mesmo, eu considero muito grave, muito sério, não aceito, nunca, jamais. Mas como é que alguém que pode controlar e dominar suas emoções, suas intenções, seus pensamentos, seu intelecto, suas paixões, como pode alguém cumprir? Como?
Tem jeito? Ou não tem jeito? Não, ninguém sabe. Fala. Tem jeito? Ué, estamos falando de nós. Ou não salvo não. Talvez não. Ele vai colher as consequências do que ele semeia e vai ser preso e vai. Mas nós que andamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito, e nós não vamos somente não matar, nós não vamos odiar, se irar, querer, vingar, cultivar, alimentar ideias, pensamentos absurdos. Não vamos escutar a nossa velha natureza e suas ideias, mas você merece, mas você é melhor, mas ele te humilhou, mas dá um troco, mas faça isso, mas faça. O salvo vai dizer: Senhor, pela sua graça, eu não tenho recebido a condenação que eu mereço. Estou aqui pela graça somente, o Senhor me tem dado mais uma chance, e aquela vez, e aquela vez, e aquela vez, e aquela vez, e pessoas têm me perdoado, e assim como eu tenho sido perdoado pelo Senhor e por outros muitos. É minha vez ser homem de Deus, homem guiado pelo Espírito, e eu vou orar por ele, por ela. Eu não mereci, não foi justo, não foi correto, não foi fácil, mas eu vou agir e reagir no Espírito. Eu vou ser guiado pelo Espírito, orientado pelo Espírito nesta hora, nesta ocasião e nesta situação, e não pela carne, iras, raivas, ciúmes, invejas, as obras da carne. É uma escolha. Eu vou apresentar meus membros, eu vou me considerar morto, não vou deixar a natureza velha dominar, reinar, eu não vou coroar minha natureza pecaminosa. Eu quero ser salvo do poder, domínio, escravidão do pecado. Eu quero ser salvo em termos de santificação. Deu para entender? Essa é santificação. É muito prático, é muito simples, é muito basicão. Não tem grande segredo, não é para os grandões na fé. Não tem que memorizar a Bíblia inteira. Não seria bom, pode, mas deu para entender? Não matarás. Não, ele quer muito mais, muito mais. E aí entramos no próximo mandamento. Não adulterarás. No sentido mais restrito, pessoa casada ter relações com uma pessoa com quem não está. Mas ele quer muito mais. Ele quer pureza, não é? Ele quer honra, dignidade, controle, domínio. Em casamento, nesta área. Todinha na nossa vida, não somente o ato, o fato, o motel, com uma pessoa, literalmente. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito na lei, né? Não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher, esse não é um problema exclusivamente de homem, mas é principalmente. Agora, pornografia tem poluído, corrompido, distorcido muito a mentalidade de mulher também nesta área. Mas ouviram que foi dito, não adulterarás, mas eu digo agora depois de Pentecostes, eu digo para pessoas salvas, pessoas que têm uma nova natureza, que têm o Espírito habitando, que têm condições de andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito. Mas eu digo, para o Warren, para Emanuel, para Giovanni, para todos os homens, eu digo, qualquer que olhar, e não estou falando somente de contato visual, olhar para uma mulher e desejá-la, e pensar nela, e lascívia, e demora, e cultiva, e alimenta, e
vai muito além de, opa, uma pessoa está lá. Eu tenho uma pessoa linda. Não é cortada, não é julgada, não é crucificada, não é tratada, mas quem olhar, pensando, imaginando, fantasiando, desejando, querendo, no seu coração, já cometeu adultério. Não é somente o ato, não é somente o fato, não é somente a união física, literalmente, não. Ele vai aqui, onde todo adultério, toda imoralidade, toda impureza começa. Termina em motel, termina em adultério, começa aqui. E ele diz, pelo meu Espírito, pela minha palavra, eu vou tratar a semente que não vai germinar, porque você vai matar, você vai julgar, você vai tratar na hora, no lugar, você vai aplicar a palavra, você vai obedecer, o Espírito vai trazer para você esta passagem mesmo, ou idiocia de Davi, esse caso, aquele versículo, 1 Tessalonicenses 5, o que ele quer, nossa santificação, que todos nós guardemos o nosso vaso, o nosso corpo com santidade. 100 versículos vêm de uma vez. E eu tenho opção, sendo morto para o pecado, vivo para Deus. Eu tenho condições de considerar-me morto para o pecado, de não apresentar meus membros, não é? E de não deixar a carne me levar a pensar, imaginar, fantasiar, alimentar ideias absurdas, impuras, injustas, infiéis para minha esposa, meu Senhor e o Espírito de Deus. Somente o Espírito. Para que as justas exigências da lei fossem cumpridas, guardadas, satisfeitas em nós, que não andemos segundo a carne, orientados, dominados pela carne, mas nós que somos dominados, orientados, submissos, andando, cheios, guiados pelo Espírito. Nós temos condições de plenamente, perfeitamente guardar esse pensamento, não somente a letra, não somente o ato, mas aqui, onde toda impureza começa, e nós temos condições de tratar, raiz, semente, não vai germinar, não vai chegar a frutificar, não vai chegar a germinar, porque eu vou tratar, eu vou aplicar a palavra, eu vou obedecer ao Espírito. E que liberdade, que maravilha, que riqueza, que bênção! Essa é a vida abundante. E Paulo está dizendo para esses que estão acusando ele de pregar graça. Quer dizer, Paulo, pessoas podem fazer qualquer coisa. Não. Ao contrário. Os que já são justificados e salvos da condenação e estão sendo salvos do poder do pecado. Esses estão preocupados até pelo olhar, pelo pensar, pelo imaginar. Então, sabe, eles tratam a raiz, a fonte, onde esse veneno vai jorrando, né? Pá! Na hora, sem misericórdia, crucifica. O Salmo diz, crucifica-o, porque mais tarde ele vai fazer em Romanos 8, vai falar o quê? Fazer morrer as obras da carne. E quer dizer, uma facona, sem misericórdia, aquele pecado não vai voltar, da forma mais cruel, você vai punir, você vai acabar com aquela ideia, sugestão, impulso, desejo, vontade, querer, você trata na hora, da forma mais bíblica, mais correta, tomando medidas firmes, fortes, contra, abominando, odiando, detestando a ideia absurda de fazer a tal coisa. Essa é santificação. Ok? E qual é o nosso assunto? Voltando para Romanos 8.
Já agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, estou terminando. Porque por meio de Cristo Jesus e o Espírito que Ele enviou, que Ele mandou, que Ele deixou aqui, continuando o serviço dEle, o trabalho dEle, o ministério dEle, você pode ter certeza se o Senhor Jesus percebesse que um dos discípulos estava seguindo uma mulher bonita, com seus olhos, o Senhor Jesus teria falado, ok, aqui, não é assim, não é assim. E o Espírito vai fazer o quê? Na sua vida e na minha. Mesma coisa. Só que de dentro para fora. Até tratando emoções, hormônios e tudo mais de dentro para fora. Onde germina. Antes, nunca vai chegar a ser adultério, se aqui no primeiro, aqui no interior, eu trato. Concorda comigo? Vamos fartando ar. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida ou limitada, comprometida pela carne, Deus fez. E, boa gente, como Ele fez? Assim, Ele condenou, por meio de Cristo, o pecado na carne. Eu preciso tratar minha natureza como condenada. A fim de que? Esse é o nosso assunto hoje, inteiro. Em Êxodo 20 e Mateus 5. A fim de que as justas exigências, requerimentos, pensamentos, ideia, espírito da lei fossem plenamente, perfeitamente, cabalmente satisfeitos em nós que não, negativo, positivo, não andamos ou não vivemos, não nos conduzimos, não andamos segundo ou conforme a carne, mas nós que andamos conforme, segundo, habitualmente, intencionalmente, deliberadamente, constantemente, no Espírito. 2 versículos. Efésios, Gálatas 5. Eu vou terminar. Nós começamos atrasado, não? Não foi? Um pouquinho. Não estou reclamando. Estou pedindo graça. Capítulo 5, Gálatas 5 e versículo 18. Muito interessante. Versículo 16. Por isso digo, essa é uma das passagens principais que você deve marcar, memorizar, ler 50 vezes, inculcar, embutir, fazer uma tatuagem espiritual na sua testa. Por isso digo, Paulo diz, vivam, andam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, olha só esse versículo 18. Se vocês são guiados pelo Espírito, em obediência, submissos, orientados, estão andando no Espírito, estão cheios do Espírito, não estão debaixo da lei. Os judeus estão reclamando e, Paulo, o que é isso? Você está desprezando, você está desvalorizando a lei de Moisés. Paulo está dizendo, ao contrário, por meio do Espírito, nós, justificados pela fé no Senhor Jesus, agora nós que estamos sendo santificados pelo Espírito, nós não somente vamos não matar, nós vamos amar, interceder, nós vamos se aproximar, nós vamos convidar para almoçar. Pode, né, uma dica. Entende? Ao contrário, eu não vou ser dominado pelo mal, mas eu vou dominar o mal com o bem. Eu vou mandar flores, eu vou mandar um presente, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou julgar esses pensamentos, eu vou matar qualquer desejo de vingança, de não sei o quê. Não, vocês não entendem da graça, vocês não entendem o que é ser santificado, salvo do poder do pecado.
Quem está sendo guiado pelo Espírito não precisa da lei. Ele tem outra lei, a lei do Espírito que dá vida, e ele vai cumprir 1000 vezes, ele vai muito, muito além. Vocês que são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Não estão debaixo da lei. Ok? Outra vez, agora Efésios 5. Vou terminar mesmo. E mais uma vez, deixa eu ver. 5:18. Tem coisa errada aqui. O que eu estou fazendo aqui de errado? Efésios 5:18. Ok. Bom, vamos 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procuram compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu acho que eu preciso voltar para Gálatas 5, me perdoe. Vamos voltar lá. E vamos ler versículo... assim. Gálatas 5 mais uma vez. Peço perdão. A velhice não é fácil. Ele fala sobre as obras da carne. E são dessas obras que somos sendo salvos. Ok? Mas 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha só essa frase aqui. Contra essas coisas não há lei. Por 60 anos da minha vida eu não entendi. Mas como assim? Contra essas coisas não há lei. Como assim? Obviamente. Eu não tenho certeza, mas o que ele está dizendo aqui, quem está cheio do Espírito, não está dominado pela carne, está cheio do Espírito e produzindo, e não está produzindo as obras da carne, negativo, e está produzindo o fruto do Espírito, não há lei que ele não... Quem está guiado pelo Espírito não está debaixo da lei, não vai precisar da lei, ele já está lá na frente, mais do que guardando, mais do que cumprindo, mais do que honrando a letra, muito mais o Espírito, o intuito. Deu para entender? Contra estas coisas não há lei. Bom demais. Não estamos debaixo da lei, e sim, estamos debaixo da graça.